Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo nessa terça-feira. Hoje a minha conversa é com a Rosângela Saad, onde estaremos falando um pouquinho da história de vida dela com a ginástica holística. Ela formada na quinta turma em 95 e 96. Rô já está por aqui, vou te aceitar e a gente vai iniciando o nosso bate-papo. Boa Oi, tarde, Rô! Boa tudo bom? tarde! Tudo bom? Tudo. Eu Que acabei bom. escolhendo o lugar e está batendo reflexo nos meus óculos, mas tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Os nossos óculos são mesmo um problema, sempre. Não, é uma solução, porque com eles a gente vai, mas às vezes Claro. a É, lâmpada. Mas tudo bem, é, não tá bom, tá é, legal, tá bom. é. Boa Que bom. tarde, seja bem-vinda. Vamos papear um Obrigada. pouquinho hoje, eu e você. Quero te mostrar um detalhe. Ah, Prendi meu cabelo para você ver isso aqui. Olha que mimo. você tem um brinquinho de Indalô. Que Vindalô de chique! prata e ônix. Que lindo! Que Presente da lindo! Cristina quando foi na Espanha. Hum, Lá na região onde tem, né, o Indaló, que é a Cueva de los Letreiros, né, em Andaluzia, ah, e, e ela, uma viagem com o marido, passaram lá e ela me trouxe de presente. que Eu uso lindo! Adorei! sociais. Que lindo! O nosso sim, o símbolo da ginástica holística, né? Aquele que a gente usa. Eu ponho às vezes lá no quadrinho, a capa do livro. Nos É, permeia, nos permeia. Adorei é essa a tua nossa. marca aí na nossa live hoje. É. Eu tenho como o seu lá atrás também, né? Aham. De cerâmica e o penduradinho que a Marijô nos deu, né? Eram as Então, lembranças, as marcas que vão ficando, alguns registros físicos que a gente palpa e alguns resquícios na nossa memória aí, né? Nas nossas lembranças, né? isso, é verdade. Ah, quanta gente boa entrando, Ângela, Helena, Ivana, um monte de A minha gente irmã, aqui, tua irmã, aí vários contatinhos teus aí também, Rô, que vão estar aqui hoje escutando o nosso bate-papo hoje à tarde. Você relembrando um pouco as histórias aí da ginástica holística na tua vida. isso. Então, posso começar a falar? Pode começar a falar, começa a falar um pouquinho de você aí, da sua história. Então, eu gosto sempre de falar que, assim, eu queria fazer uma referência a todas as minhas colegas de turma, porque a nossa turma na faculdade foi uma turma muito emblemática, lutadora, junto com outras anteriores a gente, Ângela, Emi, Normian, muita gente, Mara, né? Nem vou esquecer algumas. Mas a minha turma, a gente conversava muito sobre a questão social, física e psíquica do ser humano, né? Não só ficar Hum. no físico e tal. Tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional. Éramos uma turma bastante unidas, somos até hoje. E todos os, assim, hoje em dia, em todos os métodos globalistas que nós temos à mão na fisioterapia, tem alguém da minha turma que está em destaque, seja na medicina preventiva, medicina da família, medicina pública, saúde da família, saúde da mulher, Uhum. e os métodos de trabalho de postura e movimento, né? A coordenação motora, GDS, todos têm gente de destaque da minha turma, porque realmente
a gente sempre buscou essa coisa da globalidade. Você se Então, formou na USP, que ano mesmo, Rô? nós nos formamos em março de 76, seria a turma de 75, porque a gente quis fazer estágio em todos os lugares, então não cabia terminar em dezembro. Então, terminamos em março, que foi o que foi usado pelo nosso coordenador, o professor Marcondes, para pedir que o nosso curso fosse um pouco mais longo, passado para 4 anos, porque eram 3 anos. Então, isso serviu também como documento para fazer isso. Tá. Então, nós nos formamos em 75, 76, e quando eu estava na faculdade, no nosso centro acadêmico, a gente fazia pesquisas da medicina social, e estava toda aquela efervescência da parte psíquica, né, de Reich, Lowen, Moreno, né? E eles estudando a questão psíquica influenciando no físico, né? E a gente ali no físico querendo também estudar o psíquico. E eu era do departamento científico, e aí eu resolvi fazer um curso, montar um curso, era do departamento científico do centro acadêmico, que nós chamamos na época de avaliação física nos quadros psiquiátricos. Eu tive a sorte de conhecer o professor Ayn Grusbum, né, o médico psiquiatra, e a esposa dele, a Feiga, que era psicóloga. Eles gentilmente me receberam e montaram o curso comigo, e mais importante ainda, né, me apresentaram essas pessoas que poderiam falar nas diferentes vertentes. Então, a gente sempre buscou toda essa parte, né? Foi um pouco uma marca do nosso grupo. Como eu sei que tem queridas colegas nos assistindo, eu quero deixar aqui essa marca, porque é uma marca muito forte. Então, a gente sempre se preocupou com isso, com a questão da globalidade e tal. Eu trabalhei em outras coisas antes, né? Com neuroinfantil, com reabilitação profissional, neuroinfantil, que sempre tinha equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar, que para mim é uma coisa muito importante e interessante. Até que a Cristina e a Carmela, que também fizeram a ginástica holística, né? Minhas grandes colegas e grandes amigas, elas tinham uma clínica chamada Cefal, Centro de Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia. E um dia, encontrando com elas tinham acabado de mudar para uma casa, me chamaram, vem conosco, vem fazer o seu consultório conosco. Eu chamei a Kitty, a Cristina, que é TO de formação, para a gente continuar atendendo neuro. E aí a gente começou a trabalhar juntas, né? Eram as 4. Eram as 4, e depois chegou a Esperança. Nessa época eu já tinha o livro, já tinha ganho do meu marido o livro do Feldenkrais, Consciência pelo Movimento, adorava. E o caso Nora também do Feldenkrais, que eu trabalhava com neuro, né? Adorava aquele livro, muito legal. Eu fazia trabalhos corporais, né? Sempre numa vertente aí, né? De uma ginástica mais global, mais gostosa e tal. E ainda mais em São Paulo, né, Rô? Que vocês têm uma oferta, sempre tiveram uma oferta grande, você se trabalhava muito. Nossa, né? Fiz, né, Cláudia Mello, Viola, Ivaldo, né? Tanta gente boa. E aí nós fomos fazer o RPG no Rio de Janeiro, que foi a segunda turma de São Paulo. E ficamos estudando lá, Mézières, né? Ficamos estudando num livro, uma cópia, que o livro era esgotado. E fomos para o Rio fazer, né, a formação. E lá no Rio, a Ângela era formadora, ela tinha sido nossa supervisora de estágio em amputados, e já conhecíamos.
E a Ângela, lá no Rio, eu falei, Ângela, vamos fazer como o pessoal da psicologia faz, vamos fazer supervisão, né, de Hum, caso. A gente vai no seu consultório, pagamos a sua hora e você faz supervisão de caso. Ela falou, nós conhecemos você, sabemos do seu rigor científico, né? E ela falou, mas eu não tenho tanta experiência com RPG. Eu falei, mas tem mais que nós, então vamos lá. uhum. E aí começamos, foi muito bom, muito rico, e fizemos uma. A gente ia fazer, levava os casos para fazer, e a Marise estava junto também na época, e a gente fazia a supervisão de caso, depois abria um vinho, batia papo, era uma delícia. Unir E, útil ao agradável. claro, sempre, né? E aí, com outras turmas de RPG, e a fama foi. Né, as pessoas ficaram sabendo, quiseram também fazer o curso. Nesse meio tempo, fazer supervisão com a Ângela. Nesse meio tempo, nós tínhamos mudado para uma casa maior, a clínica, né? E a Ângela veio, então, fazer na nossa clínica. E nessa época, muitas questões, né? É, é, a Ângela dizendo que só ousou fazer a supervisão por insistência da Rui Santa Carmona. Rô e Santa Carmela, porque A depois que ela gente sabia, começou, a gente sabia quem que a gente estava cutucando, né? Então, nós sabíamos bem. Antes eu tinha feito RPG, quando eu fui fazer no Rio, eu já tinha me submetido ao RPG por quase 2 anos com a Amy, que é outra amiga super querida também, né? Porque é uma pessoa, uma profissional que eu admiro muito, além de minha amiga, né? uhum, E, bom, nessas supervisões com a Ângela, a coisa foi crescendo, virou um grupo de estudos. E uhum, aí, a gente tinha muitas questões. Como receber um paciente para o RPG se não estava pronto, né? Se todo paciente já poderia começar ou não, e depois, aonde que a gente encaminharia esses pacientes, principalmente adolescente com escoliose e tal. E então eram muitas questões, né? E nesse meio tempo as coisas continuaram, as pesquisas continuaram acontecendo, as coisas continuaram a chegar para a gente. A Cristina tinha ido fazer Feldenkrais nos Estados Unidos, a Carmela começou a formação em GDS, foi para a Bélgica, fez. E eu fiz o Bienfait, que eu amei, né? Que a Ângela começou a trazer. O Bienfait é um santo na minha vida, um divisor, que realmente foi uma profissional assim que eu tenho muita sorte de ter tido esse contato com ele, né, essa possibilidade de ser ensinada por ele. Uma mão uhum. maravilhosa. Um poço de E conhecimento. nossa, um poço em várias áreas, né? Várias áreas. E, e aí, então, a Ângela, eu me lembro direitinho que a Ângela foi jantar na minha casa, né? E me contar que estava indo fazer o curso de ginástica holística, né? Em 89. E, e aí eu estava grávida, já tinha um filho, então era uma coisa que para mim naquele momento não era possível. Em 93 a Carmela foi, queria que eu fosse, não dava para eu ir, minha filha tinha só 3 anos. Então, em Uhum. 95, quando a Kitty e a Cristina foram e a Esperança, falei, eu quero ir com amigas, né? Deixa eu ir. Uhum. Uhum. Aí falei com a minha mãe, meus filhos tinham 8 e 5 anos, falei com a minha mãe não pode se inscrever, eu vou ficar com eles, ela mora a 400 quilômetros daqui. Então, foi assim, também outro presente para mim, né? E foi um marco na nossa família, essa minha ida para lá, porque eu fui preparando, né, as crianças, a gente fazia um ritual antes deles dormirem, que era para eles repetirem quando eu não estivesse aqui. E naquela época a internet era difícil, né? Então eu fui até o correio, pesei o envelope com
quantos papéis, carta, aéreo eu poderia colocar, selei, deixei os envelopes prontinhos, com o número de folhas suficientes para aquele selo, né? E falei, deixei acessível para as questões, para as crianças, né? E falei, toda vez que vocês tiverem saudades, vocês escrevem, desenham. Então era uma delícia eu lá receber uma cartinha deles, né? Eu fiquei pensando quando você me contou isso, antes da gente estar aqui agora, o quanto o olhar cuidadoso de Rosângela. E o quanto você passa isso na sua aula, Rô. Eu fiz pouquíssima aula com você, mas esse olhar de preparo para aquilo que vai acontecer. Então, você preparou a sua família, os seus filhos, com todo esse carinho, esse cuidado. Então, o quanto isso também se propaga no teu lado profissional. Rosângela, cuidado. O cuidado, né? A escuta, né? A atenção, né? Eu acho que é uma coisa... Obrigada, Josete. E então eu fui para lá, né? Já com esse suporte maravilhoso aqui da minha mãe com meus filhos, meu marido, né? Então, tranquila. E a Marijô abertos. A Silvia já era aluna da Marijô, que ela morava lá, Silvia Soter do Rio, morava em Paris, deixou o telefone dela para qualquer contato, qualquer coisa que a gente precisasse. Eu quando eu cheguei para falar com a Marijô, ela perguntou, você tem filhos, como é que tá? Contei para ela tudo o que eu fiz, ela também, né, achou bacana. E a minha filha dizendo que é verdade. E a Marijô recebia a gente muito bem, porque ela dava muita importância ao fato da gente aprender mais o francês, né? Atravessar o oceano, largar a família, juntar dinheiro e ir lá fazer formação com ela. Ela valorizava muito isso. Às vezes acontecia da gente fazer um erro gramatical, né, engraçado, todo mundo dava risada, ela dava risada. Imediatamente ela falava, eu não tenho direito de rir disso, né? Vocês atravessaram o oceano, estão aqui. A gente fala, não, Marijô, relaxa, né? Que era realmente engraçado, mas ela valorizava muito. Né? E cuidava da gente, os que royales no aniversário da Adriana, maravilha, né? A sopa de peixe, ela sempre fazia um cuidado especial conosco, né? E a formação lá foi muito boa, nós éramos 9 brasileiras, uma chilena, que era bailarina, e uma francesa, Odile, que trabalha, ela é bailarina de formação, mas ela ganha a vida como aeromoça. Então, quando ela está no chão, né, como ela diz, ela trabalha com ginástica holística, ela gosta muito, e aí logo no início eu já fiz amizade com ela. Então, a gente almoçava juntas, a gente, né, conversava bastante, com o meu parco francês, né, mas ela querendo muito essa amizade, foi muito legal. Ela trabalhava na Polinésia Francesa, numa aviação aérea que ia para a Polinésia Francesa. Então ela ia, me mandava cartões postais, depois a gente... A Ivana está dizendo, não fale em sopa de peixe. A turma da Ivana tem uma história com a sopa de peixe. Nós vamos deixar a história para ela, né? Nós tomamos a sopa de peixe maravilhosamente bem. Vai ficar para o suspense da turma da Ivana, a sopa do peixe. Exatamente. Continua a contar dessa tua amizade que perpetua, né? Até hoje você ainda... Nós ficamos um bom tempo sem nos ver por causa de mudança de e-mail. Aí um dia eu recebo um e-mail que ela estava vindo para o Rio de Janeiro. Ela mudou para a Air France e aí ela estava vindo para o Rio de Janeiro. Eu disse que eu não podia ir ao Rio de Janeiro. Tipo assim, dá para ir no Rio de Janeiro 2 dias, né? Aqui do lado.
Mas aí depois eu, não, você tem que pedir para o seu chefe para você vir para São Paulo. E aí ela veio, começou a pedir para vir para São Paulo. Nesse meio tempo, fazendo reciclagem em Berder, a Odile fazendo reciclagem em Berder com a Marijô, conheceu a Helena, dividiram quartos no hotel em Berder, ficaram amigas também. Então, desde então, toda vez que a Odile vem ao Brasil, né, ela tem a oportunidade de vir, ela faz uma aula comigo e depois a gente faz um social. Normalmente a Helena faz uma comida gostosa, vamos comer na casa dela e conversar. Foi uma amizade que ficou e fica até hoje. Né? Ela vem na minha casa, vê meus filhos, meu marido, conhece. Foi um grande ganho que eu tive com a minha ida à França, mais um ganho, né? Que eu tive. E na nossa época, o marido da Marijô já tinha se aposentado. Então a gente não ficava tão à vontade na casa dela como as turmas anteriores ficaram. A Helena não desfrutaram tanto do jardim dela, né? Desfrutamos, né? Íamos lá fazer alguns exercícios, às vezes almoçávamos, mas não era tanto, né, quanto as outras colegas ficaram. E um sábado de junho era a Assembleia da Associação Francesa dos Alunos da doutora Henriette, que era lá, e a Marijô nos convidava. Cada um levava alguma coisa para comer, a Marijô dizia, não, vocês não, a parte de vocês eu dou, eu trago, né? E nós éramos muito bem recebidas pelas colegas francesas, todo mundo assim, poxa, mas nossa, mas como que você sabe tanto francês, né? Eles sempre valorizando muito a nossa ida lá. E essa associação também é um pouco como aqui, né, Rô? Só porque a gente não citou a associação lá em nenhuma live. Como nós temos a Associação Brasileira de Ginástica Holística, lá também existe, né, a Associação Francesa de Ginástica Holística, na realidade, a Associação dos Alunos da doutora Henriette. E aí, então, eles se reuniam em julho e, coincidentemente, calhou de vocês estarem lá no primeiro e no segundo ano para essa reunião comemorativa, né? Estamos lá. E no segundo ano, inclusive, era a comemoração dos 100 anos de nascimento da doutora Henriette. Na turma da Carmela, a turma anterior, foi quando, entre a primeira e a segunda etapa, a Henriette faleceu. Então, acho que com quase 98 anos, né? E aí, então, foi a festa dos 100 anos do nascimento da doutora Henriette. Então, era lá, né, nos Jardins da Marijô, essa festa muito legal. E na segunda turma, então, na segunda etapa, então, nós fomos para o consultório da Marijô, já não era mais na casa dela. Foi no segundo ano, então, de vocês. A partir do segundo ano de vocês que ela atendeu lá. Tá. Isso. Aí foi lá. Aí lá, a Helena está dizendo aqui que a Henriette faleceu em 94. 94, isso mesmo, porque daí com 98 anos. E aí, lá na Marijô, no consultório dela, nós íamos almoçar numa pracinha lá perto, que você falou que não conheceu, infelizmente. Não conheci, acho que eu vou ter que voltar lá para lembrar onde era e conhecer a pracinha. Eu tenho aqui registrado o que eu tenho que voltar lá para fazer. Isso. E antes de voltarmos para o cabinet, para a nossa tarde, né, de formação, nós íamos passear na beira do mar, né? Era uma delícia. A gente passeava um pouquinho lá, voltávamos para fazer a segunda etapa, né? Então era muito gostoso ficar juntos também, né? A Odile sempre conosco, né? Também fazendo questão de interagir bastante, né? Foi realmente muito legal. E a Silvia também chamou uma vez a gente para ir fazer um happy hour na casa dela. Então, foram coisas assim muito boas que aconteceram.
No Uhum. segundo ano que estávamos lá, a Marijô sempre abria a tarde com um espaço para tirar dúvidas e perguntas, Hum. né? E então era um momento da gente fazer isso, tirar dúvidas, e a gente conversava muito sobre materiais, sobre a Ehrenfried. Ela contou coisas que ela sabia da Elsa Gender, da Ehrenfried, e era muito enriquecedora essa uma hora, né? Uhum. E nem sempre foi tranquilo, né? Teve um episódio que eu perguntava, ela dizia que a Renfried não se preocupava muito com o material que ela usava, que ela tinha à mão. Então, ela e a Suzy Lalu dava de presente para a Renfried umas bolinhas mais macias, algumas coisas, um material que elas achavam mais legais para a Renfried ter à mão, porque ela não ia muito atrás. E eu É. perguntei, e o tijolinho de madeira? É, como que a Infrid chegou nele, né? A brick, Uhum. É. tijolinho. A Marijô devia estar num dia mal, virou para mim e falou assim: eu não sei, e agora ela está morta. Aí, Hum. ok, Marijô, é somente uma curiosidade, Uma perguntinha só. só uma curiosidade. Bom, continuamos à tarde. No dia seguinte, chega a Marijô de manhã. Rosângela, eu te devo muita desculpa. Eu não tinha o direito de responder daquele jeito. A sua pergunta tinha razão de existir, não sei o quê, tinha razão de ser. E eu fui no meu porão, peguei uma brick da Henfried e trouxe para você ver. E contou para gente que, na verdade, a Henfried tinha uma estante de livros. E para os livros, ela tinha que fazer duas colunas de livros, né? Hum. E para os livros de trás ficarem mais altos, ela punha aquela madeira e fazia então uma segunda mais alta. E então ela pegou um daqueles para fazer e acabou usando E sempre, ficou. né? Uhum. Era o E que ficou tinha à aquele. mão. Aham. E Por isso que, pediu inclusive, muito. ele era mais alto, então, né, Rô? Que ela pegou lá, ela era mais Ele alta. funcionava para apoiar os livros atrás e para fazer divisão. Não era tão mais alto, não. Não era tão mais alto. Eu não sei como que ela fazia, mas não era tão mais alto que o que a gente usa, não. Hum. Mas era vazado. Era Tá. vazado. Uhum. E a Helena está dizendo que era divisória, mas era É, também para pôr os livros mais altos. E, isso. a, e Então, assim, ela sempre tinha essa coisa assim que quando ela percebia que pisava na bola com alguma coisa, ela pedia muita desculpa, porque ela É. valorizava muito a gente lá, né? Ela te dava um Uhum. valor imenso. Ela dizia sempre: se eu soubesse a língua de vocês tanto quanto vocês sabem a minha, eu teria o direito de falar alguma coisa, mas eu não tenho, porque eu não sei nada de português, né? Ela era É. muito receptiva e quando eu fui para lá, eu já tinha feito 4 anos de grupo com a Ângela, né? Então, Uhum. eu já era bastante trabalhada em ginástica holística, né? Ela valorizava muito isso também, ela gostava de saber que a gente trabalhava. Uhum. Inclusive, em falar em trabalhar, numa dessas conversas, eu acho que a Adriana estava falando sobre a dificuldade, né, da gente ir fazer aula com outros colegas. Ela, eu falei para a Marie Joá, o que eu sinto é que assim a gente tem tudo para poder fazer em casa, fazermos só nós mesmos, né? Mas se Uhum. a gente vai com uma colega, sempre tem um desafio, sempre a colega propõe alguma coisa que faz parte da ginástica holística, né? Uhum. A, 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 essa um movimento desafiador, alguma coisa assim. E a Uhum. Marijô concordou plenamente, né? Ficou muito. Falou: Nossa, você tem toda a razão, a gente tem que sempre procurar fazer com colegas mesmo, né? Procurar fazer. É a sensação que eu tenho, né? E que eu acho bom fazer com outras colegas e tal.
A E gente pode praticar, sim, o autocuidado, né, Rô? Porque sim, todo profissional com tem uma certeza. ferramenta. Mas quando você se coloca ao outro, você se coloca ao cuidado do outro. Então, tem outras questões nossas que também permeiam mais, não fica só no físico. Realmente, quando a gente vai ser cuidado por outro, outros caminhos esse movimento toma na nossa vida. Acho que é por isso a importância tão grande da gente ser cuidada pelo outro e experimentar a ginástica holística pelo outro. Exatamente, isso acontece com nossos alunos também, né? Os Sim. nossos alunos, quando fazem em casa, né? Eu converso isso com eles, né? Eles fazem o que eles gostam mais, o que está mais fácil na hora, o que eles gostam mais, né? Mesmo na aula, às vezes de repente eu falo, bom, agora vamos virar de barriga para baixo. Aí todo mundo vira e depois fala, ai, você pega a gente de surpresa, né? Para fazer posições que a gente não gosta muito, né? E Uhum. falo, a gente precisa experimentar de tudo, né? E em casa eu sempre falo para eles, né? Eles falam, o que que eu faço? Quantas vezes? Eu falo, deita, escuta seu corpo, sente. Primeira coisa é a escuta. Escuta seu corpo, vê como que você está se sentindo, o que que seu corpo está pedindo. E Uhum. aí você começa com o primeiro movimento e esse movimento vai acabar te levando ao outro, vai fazendo assim. Uhum. E eu realmente acredito que é um bom caminho esse, né? Sim. Deu uma travadinha a internet da Rô. Pronto. Não, imagina, Rô. E então a minha orientação para os meus alunos sempre é essa, né? De Uhum. realmente ouvir o seu corpo, né? Como a Uhum. gente fala. Acho que cabe também falar agora, nesse momento, antes de voltar para Marijô, que uma experiência que eu acho muito interessante, que às vezes eu entro para dar aula, acabei de atender individual, vou ouvindo cada paciente, cada aluno, como é que foram, como é que estão, como é que passaram a semana, e vou começando a montar a aula. E muitas vezes eu me surpreendo como, quando eu vou falando para eles do movimento, quando eu vou dando comando, eu vou sentindo em mim aquilo que eu estou fazendo, né? E, e eu termino a aula bem. Eu dei a aula, mas eu termino a aula bem, porque né, eu fui percebendo, fui falando e sentindo em mim, sem deixar de prestar atenção nos alunos, né, evidentemente, né, eu estou Uhum. lá Uhum. para eles, mas eu faço essa, esse essa Conexão. atenção, essa conexão comigo mesmo. É muito rico, eu acho a ginástica holística muito, muito, muito rica mesmo em vários aspectos. E no segundo ano que estamos lá, foi quando a gente conversou com a Marijô, numa dessas conversas depois do almoço, dela vir para o Brasil. Ela veio em janeiro, eu cheguei aqui, falei para a Carmela, a Cristina, a Kitty, a Esperança, a Eunice, e aí a gente começou a fazer o preparo para ela vir. A Maria Emília tinha um espaço excelente que deu para a gente fazer lá, todo mundo ajudando. Nós tínhamos vários alunos jornalistas que nos ajudaram na divulgação. E foi Uhum. muito bom. Fizemos uma semana só a gente, só as formadas por ela, e depois fizemos, ela se dispôs a fazer portas abertas, fazer aulas, e muitos alunos nossos quiseram fazer aula com ela, quiseram conhecê-la, fazer aulas com Uhum. ela. Muitos colegas que pretendiam ir fazer a formação lá. Eu. Eu ia na turma seguinte, então eu fui para fazer aula com ela e conhecer ela aqui. Você, aquela do Rio, várias, né, fizeram. As meninas de Campinas, né, Aham. a Ondina, né, A a Rosiane. Luciane, Uhum. várias.
E então ela veio para o Brasil de uma maneira muito simpática também. É, tudo para ela estava bom, ajeitando tudo. A única condição que ela queria que houvesse divulgação e que a gente fizesse associação. Eu já tinha falado para ela que na nossa turminha ali do consultório, todo mundo com filho pequeno, não tinha condição de fazer. E ela disse, Adriana, eu falei, Adriana, ótimo, a Silvia estava voltando para o Brasil, então ela já chegou para a Adriana, já chegou chegando, né? A Adriana, ela foi ser paciente, se constituiu presidente, a Silvia vice, e a Eunice e eu, secretária e tesoureira, né? Falei, eu tenho que ficar com alguma coisa que eu possa fazer nos momentos que eu tenho tempo, né? Sim. E ela foi muito simpática com os jornalistas, né? Fez uma entrevista que eu citei no seu livro, né? Isso, que eu coloquei, né? A referência de duas entrevistas que ficaram legais, que eu coloquei como anexo no livro. Então, também, quem quiser ter acesso à íntegra, é só comprar o livro. E, José, sabe o que eu descobri? Eu peguei algumas coisas para reler, que daí a gente vai embora, né? Vai lendo, vai lembrando de tantas coisas. O Les Echos, que é o jornalzinho, né, da associação de lá, o número especial quando a Marie-Jo morreu foi esse aqui. Isso. Uhum. E essa foto é daqui do Brasil. É verdade, é a foto da entrevista. Essa foto, ela tá linda. Mas essa foto, ela tá maravilhosa, olha lá. Isso. Mas só que aí, a foto dela, aí de baixo, ela não tá sorrindo, aqui ela tá. Linda. Então não é a mesma, mas foi dessa leva tirada. Eu falei, olha só, né? Mais um marco da Marie-Jo, da vinda dela no Brasil, né? Então foi muito bom. E nossos alunos, quando foram fazer aula com ela, quiseram conversar com ela, né? Ela teve uma aluna da Carmela, eu vou dizer o nome porque é uma querida, né? A Cláudia Mello, aluna e paciente da Carmela há muitos anos. Quando terminou a aula, ela chegou para a Marie-Jo e falou, eu quero te falar uma coisa, a discípula está à altura da mestra. Nossa homenagem para Carmela, né, Rô? Deixa aí marcado, que era mesmo. E a Marie-Jo concordou na hora, ela gostava muito, né? A Carmela, sempre que tinha possibilidade, fazia aula com ela lá na França. Fez uma aula antes da formação e depois de formada ela ainda conseguiu fazer aulas lá com ela no gabinete dela. E depois a Carmela e eu começamos a fazer seminários com as nossas colegas aqui, um sábado por mês. E para quem não tinha condição de ir ao nosso consultório, queria fazer a formação lá, nisso já também, ou a formação com a Patrícia, assim que ela foi constituída, formadora. E foi muito rico, porque a gente fez por muito tempo, inclusive a gente até queria, né, repetir as coisas que tinham dado certo, que davam certo, mas os alunos queriam continuar também, então a gente ficava bolando maneiras de continuar. Novas. E aí fomos fazer também, fizemos uma época temáticos, né? Cada aula era com um tema, mas a gente frisava que era só uma questão pedagógica e convidava profissional para falar do tema, né? Então, teve uma aula que acabou ficando muito boa, que depois eu até dei lá no Ponto de Luz, que foi de ATM, né? Então, toda a cintura escapular, ATM. Eu lembro que a Lúcia e a Thaís adoraram essa aula, falaram, nossa, minhas ruguinhas sumiram todas e tal, né? Então, a gente... esses encontros que eu tinha com a Carmela para a gente montar,
esses workshops para todos os profissionais do movimento, né? Não era restrito à físio, obviamente. Foram muito ricos, né? Porque a gente conversava bastante, inventava material diferente, sequências diferentes, né? Foram anos de muita riqueza, muito trabalho, mas muita riqueza. Foi muito bom. Quem foi fazer gostou. Eu, na época, as datas nunca batiam, eu só lamento. Mas a Kátia, por exemplo, também citou esse momento que ia e fazia essas vivências. A Suelen, que trabalha comigo, teve a oportunidade de ir fazer com vocês. Sim, exatamente. E foi muito bom. E a Marijô ficou sabendo, a gente se reportou a ela, o que nós estávamos fazendo e tal. E então a gente sempre, o que podia, nós nos comunicávamos, né, para a Marijô, para noticiar o que a gente estava fazendo. Aí teve um hiato aí que a Marijô deu uma sumida, depois a gente soube que era porque ela já estava doente, aí ela entrou na aposentadoria, né? E deixa eu ver o que mais que eu ia falar aqui do Brasil. E outra coisa também que eu acho importante falar é que, assim, quando nós procuramos alguma coisa para que pudéssemos oferecer para os nossos pacientes, a Marijô gostava de dizer do caráter educativo do método. E eu falava educativo e terapêutico. E ela não falava nem sim nem não, né? Mas eu quero frisar aqui que, na minha realidade, ele é muito terapêutico. Ele tem uma propriedade muito... Ele tem essa propriedade, né? De ir trabalhando, porque depende do corpo que chega para você, depende do que a pessoa quer, está precisando. Né? Eu acho que esse trabalho vem... E eu lendo Les Echos, lendo os cahiers aqui, em algum momento a própria Marijô fala do caráter médico que ela fala, ou terapêutico, pela Ehrenfried ter feito medicina. Né? Então, eu acho muito bom, né? Eu até contei para você de uma paciente que sempre fez muitos trabalhos corporais, praticante de Tai Chi muitos anos, era sempre uma percepção corporal maravilhosa, mas tinha 6 dedos ou 7 de genovalgo. E ela, anos depois, só com ginástica holística, continuando os outros trabalhos que ela fazia, não fez sessões individuais, ela zerou esse genovalgo dela, né? E praticou muito melhor o Tai Chi, né? Ela agradecia muito, ela é muito grata, né? Porque ela falou que tudo dela melhorou, né? Era até engraçado que ela falava assim, eu sempre acho que eu me vejo nas fotos, minha postura é horrorosa, quando ela começou comigo. E eu sempre achei que é porque eu estou acima do peso, mas aí eu venho aqui, te conheço, você também está acima do peso e tem uma boa postura. A postura ela não está ligada aos protótipos criados, né? Acima do peso tem outras questões, joelho que sofre, várias questões que não é bom, mas não é determinante, né? Não. Para boa postura. E foi um caso muito bonito esse, né? Ela até citou uma vez que ela foi fazer um workshop de Tai Chi e tinha que ficar naquela posição da árvore, abraçando a árvore, né? Em pé, e era um cara que veio de fora, e ela detonou o joelho dela. E aí eu falei, que posição que você fica? Ah, nessa posição de olhos fechados. E me relaxo. E ela ficava chateada porque ela não sentia a energia fluir como todo mundo falava que sentia, o mestre falava que era para sentir, ela não sentia. Falei, escuta, você está em pé contra a gravidade, de olhos fechados, você não pode querer relaxar
o corpo, o tônus. Você tem que ter um tônus de manutenção. E trabalhei isso com ela na aula mesmo da holística. O que, que é estar em pé, o que, que é ter um tônus, o que, que é ter um alinhamento, né? A colocação, um bom alinhamento. No próximo workshop de Tai Chi que ela veio, ela chegou super contente, veio contente. Oh, eu senti a Kundalini, eu senti a energia. Nossa, é outra coisa, é outra, né? Que legal. E era uma coisa de ter o tempo dela de perceber e fomos conduzindo, né? Acho que isso é uma riqueza que a ginástica holística oferece, né, para todo mundo que pode se beneficiar dela. Né? Vamos sentir um pouquinho essa tua condução, que tal? São 3h15. Vamos mostrar um pouquinho o movimento que você escolheu, mesmo porque com essa doçura de falar tanto resultado, eu já vou marcar a sessão online com você. Vou fazer aula online. Você tá dando, né, Rô? É. Bom, nós vamos fazer um lado só, né? Como você tem feito nas outras lives. Isso. E eu sugiro, tá ok, Josete? Eu sugiro para quem quiser fazer em casa, que pode fazer também, evidentemente, fazendo o segundo lado, né? Então a gente fica em pé com os pés paralelos. Rô, eu vou ficar de lado, porque eu acho que vai ser melhor para verem, tá? Isso, tá bom. Fica em pé com os pés paralelos, sentindo, faz um breve inventário de como que está o seu corpo nesse momento. Como que você está sentindo o seu corpo. Se há regiões com tensão que estão te incomodando. Se você sente alguma simetria em algum ponto. E também vamos girar a cabeça para a direita e para a esquerda, para sentir como é que está esse movimento. Está livre? Está gostoso? Está tranquilo? Não está muito, não. Meu lado direito está um pouquinho mais preso do que o esquerdo. Certo. Guarda essas sensações. E ao voltar para o centro, deixa os lábios unidos, mas os dentes não. Abre e volta a fechar os lábios, unindo os lábios, né? Para você sentir como é que é o interior da sua boca, como é que ele está, como é que está a sua sensação de abrir e fechar a sua boca. Tem um estalinho. Registra. Aqui. Oi? Tem um estalinho aqui. Registra essa sensação e vamos começar a trabalhar. Você vai deixar o lado que você escolher trabalhar, você vai deixar o calcanhar parado e a ponta do pé vai fazer como se fosse um tchauzinho, todo no chão. Vai para a direita e para a esquerda sem levantar os dedos. Vai percebendo que esse movimento é um movimento da perna, o quadril não mexe. E perceba se você tem um reflexo desse movimento até a sua articulação do fêmur com a bacia. Uhum. Para no centro. Sente um pouquinho. Agora a parte anterior do pé vai ficar parada. E você vai fazer esse tchauzinho com o calcanhar. Sinta-se a mesma coisa do que fazer com a parte anterior do pé. Não.
Se você chega, se ele chega até o quadril? Eu sinto mais a musculatura de trás da perna sendo mais exigida agora. Certo, chega mais lá no ilíaco, né? Através do isquio. E na frente, mais na cabeça do fêmur. Isso, né? O corpo não é matemático, mas a gente pode dizer, dá para entender isso. Para no centro, sente um pouco como é que você está. Você vai levar esse pé para trás. Quem estiver fazendo pode apoiar a mão do lado que está fazendo numa parede ou numa cadeira. Deixa o pé em pé, exatamente. Sinta a sua coxa pesar, o seu joelho pesa na direção do chão. E o joelho vai fazer um semicírculo, vai desenhar um semicírculo. A gente chama isso de pilãozinho, né? A Carmela e eu chamávamos de pilãozinho, não sei se é do dossiê da Marijô, mas não me lembro. Então, você gira o joelho para fora e para dentro, fazendo uma meia-lua. Sente esse movimento lá na sua articulação do fêmur com o quadril. E volta esse pé. Por último, leva esse pé novamente atrás e coloca o dorso do pé no chão. E dobra o joelho do pé que está na frente para que você alongue o peito do seu pé que está atrás. Vai, fica um pouquinho e volta. Vai fazendo esse movimento, ganhando um alongamento na parte anterior do seu pé, no peito do seu pé. Como se você fosse levar o joelho para o chão e volta. Quando você achar que está suficiente, você vai voltar esse pé arrastando o dorso pelo chão e pousa o pé. E vai comparar os dois lados. Como que você sente um lado e outro. Ah, é demais, né? Modéstia à parte, né? Nossa, eu sinto o pé no chão, eu sinto os dedos como um leque abertos no chão. O meu joelho mais gostoso, menos estava muito duro para trás. Eu já sinto meu corpo mais no eixo mais crescida. O ombro também encaixa mais, né? Se a gente te olhar de frente, talvez. E o giro da cabeça, como é que tá? Nossa, Rô, esse movimento eu adoro, sabia? A Helena sugeriu de você ficar de frente, você que sabe. Não, eu posso ficar, era só para ver. Eu posso ficar de frente para as pessoas verem a diferença que está do ombro. Você vai ver diferença no ombro. A diferença é grande. Mas melhorou muito minha cabeça. Muito, 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 muito. E eu estava sentindo muito uma pressão na minha TM e que agora tá como se tivesse... Relaxou. Dado um espaço aqui, sabe? Muito bom. E eu gosto de fazer também com esse trabalho um teste de flexão. Você dobra um pouco os dois joelhos e vai inclinando o tronco, a cabeça, começa com a cabeça, vai inclinando, fazendo como se fosse um rocambole. Sinta-se do lado que você trabalhou, nossa, é visível, né? Muito visível. O lado que você trabalhou enrola mais facilmente do que
o outro lado, né? É mais fluido, movimento fluido. A perna aqui atrás, deixa eu ficar um pouquinho, não sei, quer ver? Não, de costas não dá, mas se você ver aqui, eu tô com a perna, a outra perna tem uma tendência, eu não tô forçando não, esse joelho tá com mais dificuldade de estender do que o outro. Ótimo, desenrola devagar. Ai, como é bom, né, isso. Muito bom, Ai, né? meu Deus, Esse eu movimento, amo. eu escolhi xodós, eu tenho vários, né? É claro. E eu escolhi porque, assim, era uma coisa em pé, né? Mais fácil de fazer, que também, quem quiser experimentar, fazer nesse momento de pandemia, home office e tudo mais, é um movimento que você ter essa possibilidade à mão é muito bom, né? Eu termino de trabalhar ontem mesmo, eu atendi um paciente, uma sessão hard, terminei presencial, né? Terminei, já fiz, né? Já aproveitei para contar o tempo para saber. Fiz dos dois lados e realmente ele tem um resultado muito bom. A gente tem uma, uma experiência muito boa com ele, né? É a preciosidade. Até eu lembrei agora que uma paciente minha, depois de muito tempo que ela fazia ginástica holística comigo, um dia a sala quieta, a gente fez um lado, todo mundo quieto, percebendo, ela fala assim: oh, você manda a gente fazer umas coisas tão bobinhas e a gente tem um resultado fantástico. E aí, tão simples. Eu falei, você quer dizer simples? É, simples, bobinhas. Que é a ginastiquinha da Amélia, né? A ginastiquinha da Amélia, e é verdade. E depois acabou virando um jargão, né? Ela, toda vez que ela estava na aula que fazia alguma coisa simples, ela falava, esse é mais um dos bobinhos que... que fazem milagre. Que fazem milagre, né? E é isso a ginástica holística. É esse olhar, esse estar atento, essa estar com você mesmo, né? Essa busca de procurar fazer um pequeno desafio, um movimento que você, naquele momento, nem faria em outra circunstância, mas alguém te fala, você vai lá e faz e fica, né, maravilhado de ter conseguido fazer uma coisa com facilidade, ou mesmo com dificuldade, mas conseguiu. E os resultados vão se acumulando, a gente vai tendo uma vida com mais qualidade mesmo, né? Uma vida de movimento, a vida dinâmica, os movimentos vão tendo mais qualidade, né? É uma riqueza que eu adquiri, né? Que a gente tem em mãos, né? Esse método não é o único, tem vários trabalhos corporais maravilhosos, né? Que eu até falo para os pacientes que me procuram, você venha experimentar a holística. Se você não gostar, não fique chateado de não gostar. Ninguém precisa gostar de tudo, pode procurar outra coisa. Mas os resultados são muito bons mesmo. Não, eu também amo. Por isso nós estamos aqui batendo esse papo. Várias lives já aconteceram, hoje uma delícia com você. Outras vão vir, cada uma contando uma preciosidade da sua experiência, do que foi lá e do que vive aqui. É por isso que tem um livro, para que as pessoas possam também conhecer, ler, não só tanto um leigo quanto um profissional, né? Mas até os leigos, assim, é uma leitura que a gente compôs que fazem reflexões para o corpo, que o que a gente está precisando nesse momento é isso, né, Rô? Pensar. Né? Pensar na vida, pensar sentir a vida. Então, eu acho que esse momento de pandemia também é isso. É o que a ginástica holística propõe. É um tempo para você, é um tempo para pensar, um tempo para viver. Cada movimento sentir aquilo. E foi gostoso o nosso bate-papo. Foi gostoso sentir você. Eu agradeço também ter sido convidada para participar do seu livro. Foi um momento, né, para escrever esse depoimento. Foi um momento muito bom de resgate de algumas coisas, né? E eu agradeço muito
por essa oportunidade. E uma curiosidade rapidinho, que uma aluna minha fez a capa do livro da Ehrenfried, da educação, do corpo e o equilíbrio do espírito. Olha só, Rô, acabou.